1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Versículo 20. Quando nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.